E aí, pessoal, aqui é o pastor Marcos Botelho e a gente já chegou no capítulo 8 de Atos. Toda semana estudando um capítulo do livro de Atos lá na Bíblia, e você é o nosso convidado para estudar com a gente. Mas antes da gente começar a explicar um pouco sobre esse capítulo, eu queria convidar você para, nesse momento, ajudar a espalhar o canal. Assina o canal agora, antes de ver o vídeo, aperta o sininho, convida os seus amigos, tá bom? E assim a gente vai poder propagar melhor esse projeto. Vamos estudar o capítulo? No capítulo anterior, a gente viu a morte de Estevão. E a morte de Estevão foi o começo da perseguição da igreja primitiva, da igreja de Atos. E logo após essa morte, a gente vai ver logo no começo do capítulo 8, explicando como a igreja foi perseguida. E levantando o nome de Saulo. A igreja começou a ser perseguida de forma tão forte que ela começou a se espalhar pela Judéia, pela Samaria e outros lugares. Isso, o autor, Lucas, que está escrevendo, ele está dando um recado muito claro de como, através da perseguição, Deus quis cumprir a grande comissão e espalhar a sua igreja até os confins da terra. E, de alguma forma, os 12 apóstolos não estavam sendo perseguidos e ficaram lá. Isso é muito interessante. Quando a igreja de Cristo se acomoda, ela para de cumprir a grande comissão, que é pregar o evangelho e se expandir. E muitas vezes, quando a igreja de Cristo é perseguida, é quando ela mais cresce, é quando ela mais cumpre essa grande comissão. Então, Saulo, mesmo perseguindo a igreja, já está sendo usado por Deus para que a grande comissão, o evangelho, seja pregado em lugares que ainda não tinham sido pregados. E aí o capítulo 8 vai trazer o nome de Felipe. Felipe era um dos diáconos que foram escolhidos a capítulos anteriores, aqueles diáconos que eram para cuidar das viúvas. Desde que os apóstolos escolheram os diáconos, a gente percebeu esses diáconos saindo fora da caixa. Estevão foi um deles, que começou a perseguição através dele, com um grande discurso, poderoso discurso, e Filipe decidiu descer para Samaria e pregar o evangelho lá e curar pessoas lá. Deixa eu dar uma pausa aqui que talvez você não conhece o contexto de Samaria. Os samaritanos é um povo que está bem na faixa ali de Israel. Em cima você vai ver a Galileia, embaixo você vai ver Jerusalém e o Reino do Sul. Os samaritanos não eram benquistos, mesmo sendo judeus, eles não eram benquistos como judeus. Porque há séculos atrás, na divisão, quando tinham sido invadidos, eles se misturaram, casaram com estrangeiros e com isso, para os judeus, eles tinham perdido a sua identidade, descumprido o mandamento de Deus e a aliança. Então os judeus não gostavam dos samaritanos e claramente desprezavam eles e os seus costumes. Mas Lucas, o autor de Atos, vai começar a mostrar que realmente não existe esse negócio de estrangeiro, não existe esse negócio de pessoas que não merecem o evangelho, não existe nada disso. Ele, como um estrangeiro, Lucas, vai mostrar que Filipe desce, começa a fazer sinais miraculosos e pregar o evangelho em Samaria. E muitas pessoas se converteram e foram batizados. E aí ele vai trazer o nome de Simão o Mago. Presta atenção que Simão o Mago vai ser o espelho do etíope, que também foi trazido nesse capítulo. Simão o Mago era um homem, de certa forma, conhecido em Samaria, poderoso, cheio da grana e muito conhecido, muito eloquente, porque ele já fazia milagres. Ele enganava as pessoas com milagres, com feitiçaria. Mas a hora que Simão viu Filipe fazendo aqueles milagres, curando com grande poder do Espírito, também acreditou em Jesus Cristo e pediu para ser batizado e foi batizado entre eles. Quando os apóstolos vieram para impor as mãos e mostrar que a igreja de Samaria era uma igreja com Jerusalém, não existia separação, agora eram um só, era uma igreja apostólica, a igreja de Samaria, eles começaram a colocar a mão e
Simão viu que tinha grande poder que saía deles. E aí Simão faz uma proposta que foi exortado de forma forte por Pedro e por João. Simão pergunta quanto custa para ter esse poder. Ele oferece dinheiro para ter o poder do Espírito Santo. E Pedro fala, o poder de Deus não está à venda, que ousadia. Você acha que o seu dinheiro compra o poder? Isso aí eu queria dar até um pause aqui. Quantas pessoas acham que podem comprar o favor de Deus? Às vezes com promessas, às vezes com dinheiro. Não existe isso. Aliás, isso é uma blasfêmia. Se alguém dá dinheiro para a igreja, se alguém dá dinheiro para um missionário, um homem de Deus, achando que esse dinheiro ele está botando porque Deus está comprando Deus, que Deus vai dar poder, que Deus vai dar prosperidade, isso é blasfêmia contra o Espírito. Porque Deus não se compra e o Espírito é dado de graça. E é isso que Pedro fala. Pedro é tão severo e fala que vai cair uma maldição sobre ele, porque se Deus não perdoar, ele ia pagar muito caro por isso. E aí Simão pede para até os apóstolos orarem por ele. Isso mostra algumas coisas para nós. Primeiro que acreditar, até os demônios acreditam. Tiago já tinha falado isso. E aí mostra que acreditar e ser batizado não é a mesma coisa que se converter. Lógico que o batismo é importante, o tempo todo Lucas está falando de ser batizado, a gente vai ver agora o paralelo com o etíope, mas ao receber o Espírito Santo é o sinal pleno da conversão de alguém, esse poder do Espírito Santo de regenerar. Quando os apóstolos foram voltar para Jerusalém, eles passaram por várias cidades de Samaria pregando o evangelho e as pessoas foram convertendo, foram sendo batizadas, mostrando que Samaria tinha sido incluída. Até os mais excluídos do primeiro século estavam sendo incluídos no reino de Deus. E a igreja estava se espalhando e não ficando mais no núcleo de Jerusalém. Se você fosse um judeu do primeiro século, você ia ficar escandalizado com essa passagem. Sempre na história do judaísmo, Jerusalém representava a salvação, o lugar de remissão, o lugar que tinha o templo de Deus e a presença de Deus. Mas nesse exato momento, no livro de Atos, Lucas está mostrando que a presença de Deus está na igreja. A igreja não se prende em um local físico, não se prende em templos construídos por mãos humanas e nem em cidades construídas por mãos humanas. E a igreja se espalha e Samaria é acolhida. E aí o Espírito Santo ou um anjo fala para Filipe ir para um lugar longe, deserto, aonde ninguém iria, a não ser que um anjo falasse. E ele vai e ele começa a andar do lado de uma carruagem de um etíope. Lucas poderia só ter falado que era um etíope, mas Lucas decidiu destacar que ele era um eunuco. Por que Lucas destaca isso? Porque para os judeus, principalmente no templo, um homem só poderia adorar a Deus se primeiro que ele tinha que ser judeu, senão ficava no pátio dos gentios. Esse cara já era etíope. Mas ele nunca iria entrar, mesmo se ele fosse judeu, no templo, porque ele era castrado. Ele tinha feito uma cirurgia para tirar o seu pênis. E com isso ele não teria a aliança da circuncisão e também não poderia entrar no templo para adorar a Deus, porque faltava uma parte do seu corpo. Esse homem etíope, que para os romanos a Etiópia ficava no fim do mundo, esse homem do fim do mundo, esse homem que não era um judeu, mas estava voltando de Jerusalém por adorar a Deus, sabia claramente que ele nunca seria aceito pela sua plenitude. Mas ao voltar ele estava lendo o livro de Isaías falando sobre como Jesus foi excluído. E naquela época as pessoas liam em voz alta. Filipe ouviu o que ele estava lendo e falou: o que você está lendo? Ele fala que era o profeta Isaías e pede. E aí Filipe pergunta: você está entendendo? Ele falou: como é que eu vou entender se não tem quem explique? Agora olha o paralelo aqui. A gente tinha Simão, um cara famoso. Quantas vezes quando alguém se converte que é famoso, a gente já bota ele para falar na frente da igreja? Você tinha um etíope do outro lado que não era famoso, aliás, era grande excluído. E, aliás, tinha algo nele que era claro de um preconceito da época. Ele era castrado, ele era eunuco. De um lado você tinha um homem com poderes especiais, né, que já
era conhecido, tinha poderes especiais e tinha dinheiro, porque tentou comprar o poder de Deus. Do outro lado, você tem uma pessoa excluída, uma pessoa que, de certa forma, responsável pelo tesouro da Etiópia, ele era da corte, mas também alguém que, ao invés de querer comprar, pede para ser explicada a palavra de Deus. Olha o paralelo que tem aqui. Felipe sobe na carruagem, vai falando a partir do texto sobre as boas novas de Jesus Cristo. Eu gosto da frase do Tim Keller que ele fala, assim como todos os caminhos levam a Roma, todo texto bíblico leva ao Cristo. Nós somos tentados a falar do texto e não falar do Cristo, ou a falar do Cristo e não falar do texto. Mas se você explora o texto com excelência, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele sempre vai levar a Cristo. E é isso que Felipe faz. Felipe prega o Cristo. E aquele homem, ele se converte, ele fala, eu queria ser batizado. E ele vê uma água e fala, eu posso ser batizado? E Felipe fala, se você acreditou do fundo do seu coração que Jesus é o Cristo, você pode. Eles descem, Felipe batiza aquele eunuco e logo depois fala que ele foi levado para outro lugar, mas aquele eunuco volta para a Etiópia, feliz da vida porque entendeu que era filho de Deus e foi plenamente aceito. O capítulo 8 traz essa expansão da igreja. Mesmo com a perseguição de Saulo, a igreja não para de crescer, não para de expandir, não para de sinalizar o reino de Deus. Ele mostra que não precisa ser um apóstolo para começar algo novo e pregar. Os diáconos fizeram toda a diferença na igreja primitiva e faz a diferença hoje. Você é chamado a ser um diácono, a servir e a servir pregando o evangelho e servir pessoas excluídas. Esse capítulo mostra como devemos tomar cuidado para não fazer uma moeda de troca do poder e a graça de Deus com as coisas que a gente tem. E principalmente esse capítulo mostra que os estereótipos da nossa sociedade que não são aceitos, os excluídos, os que têm alguma coisa na área sexual, eles são bem-vindos. Se eles acreditarem que Cristo é o Filho de Deus e se arrependerem dos pecados, são batizados e são salvos. Que o Evangelho entre no nosso coração tirando qualquer tipo de preconceito. Que a gente enxergue com nossos olhos que todos são bem-vindos ao reino de Deus e que Cristo morreu por todos. Deus abençoe cada um de vocês.